Que eu aprendi fazendo mais de 75 mil reais com programação em um mês. Lembro que quando eu comecei a minha carreira sendo programador e eu olhava para o salário das pessoas, na verdade eu nem tinha um parâmetro muito certo do quanto as pessoas ganhavam. Eu sabia que dava para ganhar uma graninha massa, né? Que tu conseguiria ganhar ali 7, 8 mil reais por mês, porque na época o meu parâmetro de sucesso era esse. Eu consegui ganhar 7 mil por mês e ter um Audi. Mas enfim, nesse momento que eu comecei a ganhar muito dinheiro com a programação, eu percebi uma coisa: o quanto você ganha de dinheiro não está relacionado com o quão bom você é tecnicamente. Porque assim, eu não me considero nem um pouco bom tecnicamente. Tipo, eu tenho muito conhecimento porque eu já tenho mais de 6 anos na área de tecnologia, então eu já trabalho com programação há muito tempo. Quando você faz uma coisa todos os dias e por muitas vezes, e você tenta melhorar aquilo sempre um pouquinho, você obtém um pouquinho de conhecimento. Então, esse é o conhecimento que eu tenho. Sou um expert? Não sou, não me considero um expert. Porém, eu conheço pessoas que são muito mais experientes do que eu e não ganham tanta grana assim, não fazem tanto dinheiro. E aí você pode pensar, tipo, cara, beleza, às vezes é sorte. E eu com certeza acredito que tem um pouco de sorte envolvido nisso. Só que eu acho que tem muito mais relação sobre estar aberto a oportunidades e entender que talvez essa grana toda não venha de um lugar só. Pelo menos eu, quando eu era pequeno, eu imaginava que assim, eu ia estudar, eu ia me aprimorar e eu ia conseguir um salário trabalhando em alguma empresa. Eu entendia que existia empreendedorismo, eu sabia o que era empreender, mas eu não tinha essa relação com o empreendedorismo, eu não sabia se isso seria para mim, sabe? E a minha relação com o dinheiro e com a profissão era tipo, cara, eu vou me formar em alguma coisa e eu vou ganhar dinheiro com essa profissão. Só que aí eu fiquei pensando, cara, para eu ser funcionário e ganhar muita grana, eu tenho que ser muito bom. E alguma coisa eu tenho que fazer para conseguir ganhar esse tipo de grana, sendo funcionário aqui no Brasil. E eu percebi que talvez esse caminho eu não ia conseguir, porque eu me considero bem burro, na verdade. Eu não me considero uma pessoa muito inteligente no ponto de vista técnico. Então eu ficava pensando, tipo, pô, para eu conseguir ser, sei lá, CTO de uma empresa e realmente ganhar muita grana sendo funcionário, eu vou ter que ser muito inteligente, eu vou ter que. Eu não sei nem o que fazer, na realidade. Mas enfim, eu tinha inteligência para outras coisas, né? Eu tinha inteligência para comunicação, eu tinha inteligência para motivação, eu sou um bom motivador. Eu tinha inteligência em outras áreas da minha vida, né? Eu tinha coisas, características que eu fui criando comigo e fui alimentando ao longo da minha vida e da minha existência que me fizeram ter uma série de habilidades. E aí essas habilidades, combinada com a minha habilidade principal, que é a programação, me permitiu ganhar muito dinheiro. Mas como que eu consegui fazer isso, né? Criando um ecossistema. Eu já falei aqui sobre ecossistemas, mas basicamente eu entendi que, cara, às vezes a minha renda e essa alta renda não vai vir só de um lugar. Às vezes eu não vou conseguir ganhar tudo isso sendo funcionário de um lugar, sendo funcionário, tendo uma carreira linear. Eu vou ter que fazer mais coisas. E aí eu comecei a explorar esse lado das coisas, do tipo, cara, eu tenho essas habilidades. Como essas habilidades podem trabalhar em conjunto para fazer com que eu consiga elevar a quantidade de dinheiro que eu ganho. E aí eu percebi que com as habilidades que eu tinha, eu poderia criar produtos, poderia vender serviço, né? Poderia programar para alguém, poderia prestar consultorias, eu poderia ensinar o que eu sei, que é vender curso, basicamente, vender curso, dar palestra, ensinar, enfim, ser um professor também. Eu percebi que essas habilidades me permitiam criar coisas ao redor delas que me fizessem ganhar dinheiro. E aí, assim, eu sempre tive a ideia de que toda vez que eu colocasse empenho em algo, eu deveria levar esse empenho e esse gasto de energia ao ponto de tornar isso rentável. Ou seja, comecei um projeto. Esse projeto ele não pode ter por fim ele mesmo. O fim desse projeto tem que ter algum resultado. Qual o resultado? Eu posso ter um aprendizado, eu posso ter um resultado financeiro ou eu posso ter um resultado pessoal. O que é pessoal? É uma conquista nova, competi em um campeonato e conquistei uma medalha, enfim. E aí, conforme isso, eu fui entendendo isso, eu fui priorizando qual tipo de resultado eu iria, qual tipo de escolha eu faria dependendo do resultado que eu queria atingir. Então, se eu queria atingir o resultado financeiro, eu entendia que eu teria que criar um projeto e eu ia ter que dispor energia suficiente naquele projeto para que em algum determinado momento ele começasse a ser rentável
me dando dinheiro e atingindo meu objetivo de ganhar dinheiro com aquilo. Eu fiz diversos projetos assim, e aí o que acontece? Cada projeto tem um potencial X de te dar algum retorno. Então, por exemplo, eu comecei uma newsletter. Essa newsletter, ela tinha versão gratuita, versão paga, e eu consegui chegar numa recorrência mensal de quase R$ 2.000 por mês. Ou seja, R$ 2.000 por mês vindo da newsletter que entrava na minha conta. E eu tive que colocar esforço nisso, né? Por alguns longos meses, eu escrevi essa newsletter toda semana bonitinho, fiz as divulgações, fiz tudo para ela conseguir crescer. E aí essa newsletter atingiu um resultado satisfatório. Só que assim, olhando por um outro ponto, eu tinha muito trabalho para fazer com que essa newsletter crescesse e gerasse um retorno que talvez não pagava a quantidade de energia que eu estava dispondo ali. E aí, beleza, foi um teste interessante, eu consegui ter algum tipo de resultado, eu tive resultado financeiro, eu acho que eu faturei ao longo de um ano mais ou menos 14 ou 15 mil, eu tenho que ver na Stripe, mas eu consegui ter um resultado financeiro. E eu percebo que a maioria das pessoas, quando elas começam algum objetivo, primeiro que elas não têm quando elas começam alguma atividade, elas não têm um objetivo a ser atingido. Então elas começam algo e elas nem sabem qual é o output que elas querem tirar daquilo. E aqui eu dei o exemplo financeiro, porque é sobre isso que eu estou falando, mas seu output pode ser diverso, pode ser uma melhora pessoal, uma melhora física, enfim, qualquer coisa. Mas no output financeiro, imprimindo esforço sobre aquilo, ele me gerou um output. E eu iria continuar imprimindo esforço sobre aquilo até eu ter um output. E aí, depois de ter aquele output, eu ia avaliar. Será que vale a pena continuar colocando esforço e priorizando isso? Será que vale a pena largar a mão disso, abrir mão disso e colocar o meu esforço em outra coisa? Porque às vezes com o mesmo input que eu estou fazendo, eu tenho um output muito maior. E aí eu vou avaliando. Cada coisa que eu faço, e dentro desse ecossistema que eu vou criando, eu vou avaliando o que vale a pena continuar colocando energia, o que vale a pena contratar a energia de outras pessoas para me ajudar a crescer. E aí eu vou fazendo essas avaliações. Atualmente, o maior local que eu coloco energia é o meu trabalho como programador. Eu presto serviços para empresas dos Estados Unidos. Atualmente eu tenho projetos de migração de tecnologia, então estou migrando tecnologias e eu cobro por esse serviço. Só que esse serviço tem um custo energético gigantesco. Eu passo basicamente o dia inteiro focado em fazer a criação desses projetos e as transformações, as migrações desses projetos. Só que isso tem um custo energético gigantesco. Porém, o retorno é gigantesco também. 80%, 70% da minha renda vem desse input que eu faço. Depois disso, eu ainda tenho também as vendas de curso que eu faço, as minhas monetizações aqui no YouTube, em outras redes sociais, tenho meus patrocínios, enfim, coisas relacionadas à minha presença na internet. E a minha presença na internet, eu tenho que dispor de uma energia pequena, até porque a energia máxima, 80% da minha energia, está concentrado naquela parte do ecossistema que me gera maior quantidade de renda, então sobra apenas um pedaço de energia para que eu dedique para essa camada. Só que o interessante é que, mesmo a internet não sendo o meu maior faturamento e fazendo a maior parte expressiva do meu resultado, ela tem um resultado muito expressivo pela quantidade de energia que eu deposito. Eu gravo um vídeo aqui para o YouTube, eu levo 15, 20 minutos para gravar, mando para o editor edita e eu posto. Cara, eu levei 20 minutos para fazer. Desse vídeo, eu posso fazer várias coisas, né? Eu posso fazer vídeos para divulgar meus cursos, meus produtos. Aí, lógico, tem o período de criação de um produto, tem o período que eu tenho que entregar algum conteúdo. Só que esses períodos são curtos comparado com a quantidade de energia que eu coloco no meu trabalho. A quantidade de energia que eu coloco em um pedaço do meu ecossistema faz com que o output que eu receba seja muito grande. Só que ele ainda não é recorrente, entende? E aí, enfim, é papo para outro vídeo. Mas eu quero que você entenda que o interessante, quando você começa a entender aonde você pode atuar com base nas habilidades que você tem, para que essas habilidades te permitam criar um ecossistema e fazer com que esse ecossistema, dependendo da quantidade de energia que você coloca nele, gere um resultado satisfatório, e você entender que você precisa persistir nisso até esse resultado ser atingido, vai mudar as coisas para você. Você vai começar a fazer as coisas até que elas te deem um retorno ou até que você atinja um objetivo, ao invés de começar e simplesmente abandonar o que você está fazendo, porque naquele momento você ainda não viu o resultado.
Existe um momento certo de você abandonar alguma coisa que não tem resultado. Isso é óbvio. A gente não vai persistir a vida inteira em alguma coisa que claramente está dando errado. Mas a gente também precisa entender se é o momento de continuar ou se é o momento de parar. Se muitas pessoas estão olhando para o que você está fazendo e estão vendo que você não tem resultado, talvez seja interessante abandonar esse projeto ou, novamente, verificar se alguma coisa não está coerente. Um exemplo disso é quando você está estudando para vestibular ou concurso. Às vezes você passa 1, 2, 3, 4 anos sem ter o resultado que você espera. Só que ao longo desse caminho, você vai recebendo indicadores daquilo que você está fazendo. Pô, se você está fazendo as provas e você está vendo zero resultado, você não está melhorando, talvez alguma coisa esteja errada no seu processo e não está se tornando coerente para você. Está na hora de você alinhar esse processo, porque o output é a aprovação. Então você sabe que a aprovação é o seu resultado final. Só que os indicadores são as provas que você faz ao longo do caminho, são os simulados que você vai fazendo, são as notas que você vai obtendo. Isso são indicadores. E aí você precisa entender se, pô, vale a pena dedicar 5 anos da minha vida para passar num concurso? Às vezes esse concurso não vale tanto a pena sim esse esforço. Em 5 anos você pode fazer muita coisa na sua vida. Enfim, só um exemplo para que você entenda aqui. Você tem habilidades, você constrói mais habilidades. E com esse conjunto de habilidades, e principalmente com a sua habilidade central, que é aquilo que você faz da sua vida, você é capaz de criar um ecossistema que te permita gerar alto rendimento, ou seja, ter uma renda muito alta, sem necessariamente seguir um caminho linear. Você pode combinar essas habilidades para criar esse ecossistema, atingir faturamento e rendimento alto, sem você ter que seguir necessariamente um caminho linear. E a maioria das pessoas não abre a cabeça, não abre as ideias para absorver esse tipo de conteúdo. Porque a gente é tão instruído, né, a seguir as coisas num caminho linear, que a gente não faz conexão de que as nossas habilidades podem ser conectadas para comunicar aquilo que a gente poderia comunicar ao combinar essas habilidades. E aí a gente segue aquele caminho linear e às vezes o caminho linear não está dando tão certo quanto você gostaria e a gente só fica frustrado. Então comece a abrir a sua mente para que você pode combinar as habilidades que você tem para fazer com que outras coisas deem certo também, ao mesmo tempo em que você exerce a sua habilidade principal. E isso pode mudar o seu jogo. Às vezes o que está te frustrando hoje em dia é ter um salário baixo. Combinando essas habilidades que você tem e conseguindo fazer a criação desse ecossistema, você consegue levar o seu faturamento para um novo nível. Às vezes até duplicar o que você está fazendo, simplesmente entendendo que você pode usar outras habilidades para comunicar essa habilidade principal. Talvez eu faça um vídeo mais para frente exatamente como criar um ecossistema, porque eu nunca dei um passo a passo, mas eu sei que existe algo que a gente pode pegar e fazer para que tudo faça sentido e você fala, cara, realmente, se eu fizer tudo isso aqui, as coisas dão boa. Então talvez eu faça um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários que eu vou pensar melhor sobre essa possibilidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.